Oi, gente, voltei para mais uma aulinha na terça-feira, não é? Ó, dia 20, que é a nossa aulinha de ciências, os seres vivos e os períodos do dia. Vocês sabem que tem manhã e noite, né, no período. Vamos agora abrir a paginazinha 58 do nosso livrinho na parte de ciências. Pegaram? Quando abrir o livro na página 58, pega o lapisinho de vocês e coloquem a data de hoje. 20/10, tá? 20 de outubro. Colocaram? Vamos acompanhar comigo, que vocês hoje vão ficar surpresos com o que eu vou fazer. Não só vocês, como os adultos que estão do lado. Então, preste atenção. Mudanças na temperatura dos ambientes podem influenciar os hábitos de alguns animais. Então, a temperatura do inverno e do verão pode influenciar tanto nos animais como nas plantas, tá? Então, é o assunto de hoje, hibernação. Hibernação é quando o animal dorme para acordar ativo. Ele passa uma boa parte do inverno dormindo. Então, eles hibernam. Então, eles dormem. Quando vai chegando perto do verão, eles acordam. Como eles comem muito no verão, dentro dele, tudo ele tem para aquecer dele, né? A gordura dele vai aquecer. Então, tudo que ele comeu vai ser distribuído no organismo dele. É muito interessante a hibernação. Então, preste atenção. Em épocas do ano com baixas temperaturas, no caso o inverno, alguns animais diminuem suas atividades e entram em estado de sono profundo, que dura semanas e às vezes meses. Esse período é chamado de hibernação. Então, hibernação é um sono profundo que eles têm quando baixa a temperatura. Não é todos os animais, viu, gente? Alguns animais, certo? Então, tá dizendo que nós sabemos. Dê exemplo aí do animal que hiberna. Todo mundo sabia que o urso hibernava. O urso, ele é muito grande, vocês sabem, só que eles não hibernam, como a gente pensava. Passou um filmezinho domingo, que foi Mowgli, onde ele fala sobre isso, que ele tinha que comer muito, porque no inverno ele ia dormir e ele ia se alimentar, o organismo dele ia trabalhar com a gordura que ele ia ficar no corpo. Que ele disse que ia dormir muito. Só que o sono do urso não é hibernação, tá? Ele tem um sono, mas não chega a ser hibernação. Realmente ele dorme, mas não é hibernação. Eu fiquei chocada, porque para mim, animal que hiberna, eu dizia logo, urso, mas não é. E vocês sabem que o urso, ele tem muitas espécies, né? Tem o urso preto, tem o urso pardo, tem vários tipos de urso. Então, quase todos os ursos não hibernam. Então, ele dorme, tia, dorme, mas não chega a ser uma hibernação, tá? Então, eu passei para você o que eu fiquei chocada. Então, preste atenção aí. Tem um animalzinho, olha aí no livro de vocês. Um animalzinho que ele está escondido nas folhas. Ele está dormindo, é um ouriço, não é o ouriço do mar não, viu, gente? É o ouriço europeu, que é um roedor. Ele é tão pequenininho que ele tem 48 centímetros, certo? Ele é menorzinho do que uma régua, que a régua é 50 centímetros. Então, ele tem, isso aí, ele hiberna em uma toca no solo. Então, ele cava um buraco, junta as folhas todinha e hiberna. É muito engraçado. Vejam aí a figurazinha, como é engraçadinho aqui, ó. É essa figura daqui. Tá? Vejam bem aí. Ele cava um buraquinho e fica lá, hibernando. Vocês sabem que hibernar é entrar num sono profundo, viu? Que pode durar dias ou meses. Então, esse animalzinho, como vocês ficaram sabendo, que o pobre do urso não hiberna,
né? Eles falam aqui. Ele tem realmente uma reserva muito grande. Quem assistiu o filme de domingo viu que Mowgli, ele tirou todos os mel para ele ficar comendo, lambendo lá os mel, que ele adora comer, né? O favo de mel. Então, ele tá comendo porque é favo de mel, não é o mel em líquido não, ele tá comendo um favo, que é onde retira o líquido. Então, como ele fica muito gordo, aí quando ele dorme, ele não dorme muito, mas ele não inverna, né, como eu disse. Então, o sono do inverno é onde os animaizinhos hibernam, certo? Agora eu vou falar de algumas plantas. Algumas plantas encontram-se em local frio, também passam por mudança, mas elas não hibernam, viu, gente? Quando a temperatura diminui, ela perde algumas coisas. Por exemplo, a árvore conhecida como eritrina, que é essa daqui, que tem muitas árvores que vocês não sabem como elas são, tá? Ela fica assim. Então, acompanha aí no livro de vocês. Essa árvore aí que tá dando como exemplo, ela perde toda a folha no outono. Geralmente, gente, no outono vai começando a ficar frio, porque depois do outono vem inverno. Apesar que aqui no Nordeste a gente só tem verão e inverno. Lá pro lado do sul é que tem verão, inverno, primavera. Mas a gente acompanha tudo isso no processo daqui. Porque aqui ou é quente ou é frio, né? Então, quando chega o outono, vai acontecendo algumas coisas com as plantas. E algumas plantas ficam totalmente só o galho. Parece que morreu. Aí tem gente que não entende, vai lá e corta. Ah, ela morreu. Mas não. Quando a temperatura começa a elevar, ela vai ficando de novo cheia de folhas. Então tem que prestar bem atenção. Essa árvore ela é 20 metros, ela é bem alta, tá? Então, essa eritrina, ela perde suas folhas no outono, quando geralmente ocorre períodos de seca. Então, se não tem água para ela se alimentar, que vocês sabem, né, gente? A gente toma água pela boca, as plantas se alimentam pela raiz. É como se fosse uma boquinha dela, tá? Então, em período de seca, ela vai caindo todas as folhas. Quando chega o inverno, essa planta fica praticamente sem folhas. Depois, quando chega o outono, ela se enche de folha e fica muito bonita, certo? Então, vocês já deram para notar que a temperatura muda a vida dos animais e das plantas. Lembrando que as plantas não hibernam, passam por transformações, mas só quem hiberna são os animais, que vocês já viram alguns exemplos que eu dei para vocês, não foi? De animais que hibernam. Então, pronto, animais que hibernam são aqueles que dormem. Então, aí tá dizendo a árvore que tem em São Paulo, né? E tá mostrando ela no inverno. Os dois aí, certo? Então, qual é a tarefa de vocês do caderno? Não temos tarefa nesse livro, é num caderno. Vocês vão pegar o caderninho de História, Geografia e Ciências, né? Que é para usar os 3 lá. Vocês vão pesquisar, recortar e colar um animal que hiberna. Lembrando que tem ursos, né? A maioria dos ursos não hibernam. Tem aqui no livro que urso não hiberna. Então, procure os outros animais. Vocês podem virar a página e procurar aqui, ó, os animaizinhos que hibernam, que eu já falei alguns. Falei do ouriço, né? Eu falei também o ouriço hiberna. Tem outro que hiberna aqui, gente, que é um ratozinho. Aqui ele aqui embaixo, é o gambá. Aqui, ele hiberna também. Não é todo tipo de gambá não, viu? Ele hiberna, tem na outra parte. Então, o aguanais, ele hiberna. Então, procure isso. Mas, se só achar o urso, né? Coloca. Mas, muitos animais hibernam. Como eu já disse a você, o ouriço hiberna. Aí, você procura alguns e coloca lá. Tá bom? Então, já deu para entender os animalzinhos que é hibernar.
Já deu para entender, né? Os que hibernam e os que não hibernam. Pronto, nossa tarefinha de hoje é no nosso caderninho. Estamos terminando, tá? Nossa aulinha de ciências. Quem disse, tia, eu não entendi os animais. Eu vou mandar no caderno alguns exemplos de animais que hibernam, fora o urso que você pensava que hibernava. Aí você, procurando daqueles, você pesquisa, recorta e cola, tá? Eu vou dar uma ajudinha a vocês. Beijo, até a nossa próxima aula.